Olá, boa noite, paz do Senhor, Deus continue abençoando a cada um. Esse momento pequeno, nesse instante, eu quero falar um pouco a respeito da palavra de Deus com vocês. Se vocês tirar um tempinho comigo, tiver um tempinho comigo neste momento, para nós podermos meditar um pouco uh, a respeito da palavra do Senhor Jesus Cristo, o único autor e consumador de nossas vidas. Ele é dono de nossas vidas. Sem Ele, nada podemos fazer. A Bíblia diz que Jesus falou, né? Sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Nem sequer neste momento nós podemos meditarmos um pouco. Mesmo assim, nós não poderia fazer nada. Se não fosse com a ajuda de Deus, com a ajuda da presença dele, para nós podermos fazer alguma coisa. Por isso, neste momento, eu quero te convidar a nós podermos meditar um pouco. Se você tiver um tempinho, vamos meditar um pouco. Agora são exatamente 10h30, 10h40 da noite. Podemos entrar um pouco numa meditação aqui, em meu lar, em minha casa. E estarei lançando este vídeo que estarei fazendo neste momento no meu canal. E se você não é inscrito, que você possa se inscrever aí no canal. Tá bom? Vamos orar um pouco primeiro. Nosso glorioso e eterno Pai Celestial, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor, primeiramente pelo nosso dia que o Senhor nos concedeu. Com a doce graça do Senhor, o Senhor nos concedeste um dia abençoado, um dia maravilhoso. Com a doce presença do Senhor, nós queremos este momento a te agradecer, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um que entrará juntamente comigo numa meditação da tua palavra. Por isso, neste momento, meu Deus, que o Senhor nos ajude a meditarmos, ó Pai amado, através da sua palavra, com a ajuda do teu Espírito, meu Pai. Unge os meus lábios neste momento, assim como o Senhor ungiu, assim como o Senhor purificou os lábios de Isaías. Unge, Pai, neste momento, os meus lábios de impuro se tornar puro, Pai. E unge, Senhor, a cada ouvinte neste momento que ouvirá a sua palavra nesta noite. Ó Senhor, meu Deus, que quero te agradecer, Pai amado, pelo meu dia abençoado. E também, Pai, pela minha família abençoada. E por cada irmão e cada irmã, Senhor, meu Deus, que estará se inscrevendo no meu canal. Ó Senhor, meu Deus, que o Senhor me deu a oportunidade de fazer, Pai, para levar a tua palavra aos corações das almas precisantes, carentes do teu amor. Ó Senhor, meu Deus, nos ajuda na inteira e pura santidade do Senhor. Unge os ouvidos de cada um que ouvirá a sua palavra neste vídeo, ó Pai querido. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, primeiramente quero agradecer a cada um que já é inscrito e quero também agradecer a cada um que irá se inscrever ao meu canal. O nome do meu canal é A Última Chamada ao Povo de Deus. E por que eu coloquei o nome A Última Chamada ao Povo de Deus? A última chamada ao povo de Deus, porque não fui eu que quis colocar, na verdade, foi Deus colocou em meu coração a pôr este nome. Então, eu não posso te dizer assim, ó, que o porquê deste nome. Né? Não posso te falar o porquê deste nome. Mas claramente está dizendo claramente para você que é a última chamada. Está chamando um alarido, né? Está chamando o povo de Deus a um arrependimento. Um arrependimento de suas vidas para poder ter um conhecimento com Deus,
para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e não fazer aquilo que nós queremos fazer. Eu quero que você, neste momento, se você tem uma Bíblia aí no seu lar, se você puder pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia aí, para nós podermos meditar um pouquinho. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, do versículo 13 em diante. Vamos entrar um pouquinho numa meditação curta, se assim Deus nos ajudar. Pois que sem Ele nós não podemos fazer nada. E Ele mesmo disse que Ele, em Hebreus 13:8, diz que Ele é o mesmo ontem, o hoje e eternamente. Então, o mesmo Senhor que esteve com os apóstolos, o mesmo Senhor que esteve com os profetas, é o mesmo Senhor que tem estado conosco. Por isso, neste momento, quero te levar a nós podermos meditar um pouco a respeito de salvação. Não a respeito de uma religião ou um sistema teológico, de teologia, porque não cabe a nós estudarmos a Deus. Deus conhece nós antes mesmo de nós existirmos, pois nós estamos aqui porque Ele tem nos criado a sua imagem, a sua semelhança. E assim, se nós somos semelhantes a Ele, e praticamos, vivemos, agimos nas nossas vidas conforme o nosso Criador. Então vamos ler um pouquinho aqui, aonde fala em Mateus capítulo 13, capítulo 7, do versículo 13, diz assim, então: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e pouco há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que venham até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos o conhecereis, por seus frutos conhecereis, porventura colhe-se uvas dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore não dar bom fruto, cortar-se e lançar-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Então, nós vemos aqui que há um caminho, há uma porta estreita e uma porta larga, um caminho estreito, a Bíblia diz também, e um caminho largo. E há uma escolha também, a gente fala que Deus deixou o livre arbítrio para cada um de nós que queremos servirmos a Deus. Devemos andar na porta estreita, andar no caminho estreito. É cheio de espinhos, é cheio de abrolhos, cheio de diversas coisas, como o povo de Israel, né? O povo de Israel, ele andou no caminho do deserto para poder entrar. Ele andou no caminho estreito para poder andar para o caminho da terra prometida. Hoje não é diferente, nós estamos também num caminho para entrar
na salvação, para entrar na nossa morada celestial. Então, o mesmo Deus que esteve com o povo de Israel é o mesmo Senhor que tem estado conosco e tem lutado e nos ajudar a nós não enganarmos e um engano religioso, um sistema denominacional, não um sistema teológico, a levar a nós a estudar a Deus. Porque nós não devemos estudar a Deus, primeiramente. Porque Deus é o que é o Criador, Deus conhece a nós, né, meus irmãos? Ele sabe o que você precisa, sabe o que você necessita nessa hora, nesse momento. E Deus pede para nós cuidar com os falsos profetas. Falso profeta. Deus tem enviado seus profetas. Deus enviou Moisés com um sinal sobre ele, uma coluna de fogo, né? À noite, como uma nuvem durante o dia. Esse é o sinal daquele profeta de Deus. Todo profeta de Deus, ele tem um sinal sobre ele. Deus apareceu para Paulo com um sinal. Deus, ele sempre tem vindicado os seus profetas. Assim como ele conhece suas ovelhas, ele também vindica os seus profetas. Profeta ele não é Deus, né? Profeta, ele só nos leva a uma restauração, a um conhecimento a quem é o nosso Deus. Então, quando Moisés foi para tirar o povo de Israel do Egito, ele não foi com a mensagem ali para tirar o povo com a mensagem dele. Ele foi com a mensagem de Deus para tirar o povo dali. O povo ao qual Deus escolheu a tirar. E hoje Deus tem escolhido a você, a mim, a nos tirar de uma cegueza religiosa, de um ensinamento pagão, né? Qual, se você olhar basicamente com a palavra de Deus, Deus disse para nós que não era para nós, quando ele disse para nós ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando ele disse que era para nós ser batizados, ele não disse que era para nós ser batizados nos títulos Pai, Filho e Espírito. Porque você, quem sabe, estará neste momento ouvindo, escutando este vídeo, né? Você, quem sabe, já é filho apenas, tem um espírito de vida, né? Mas isso não quer dizer que logo, de a pouco, você não possa se tornar um pai, um gerador de filhos. Você, mãe, quem sabe hoje você pode ser uma filha, simplesmente, mas quem pode dizer que você lá na frente não pode se tornar uma mãe? Mas isso não quer dizer que teu nome seja mãe ou seja filha, e nem espírita, e nem espírito, e nem filho.
e nem pai, né? Pai quer dizer um gerador, um criador. Filho, quando se tornemos filho, apenas vemos com o propósito de agirmos como filho, fazer e obedecer aquilo que o nosso Pai nos pede e nos ensina a fazer. Quando nós se tornamos pai, então ensinamos os nossos filhos aquilo o que é certo a eles a fazer. Então você pode ver que quando você é pai, você ensina os seus filhos o caminho, uma verdade. Agora, quando você é filho, você a conhece, você aprende e exerce aquilo que o seu pai te ensina. Assim, a mesma coisa você, mulher, moça, quando você é moça, quando você é uma jovem, você obedece a sua mãe, você obedece ao seu pai, mas quando você se torna mãe, você ensina aos seus filhos. Então, assim é Deus. Quando ele veio, quando ele era espírito, ele se tornou, ele criou, quando ele começou a criar os céus, as estrelas, a lua, o sol, o mar, as naturezas, a expansão sobre as águas. Quando ele fez tudo isso, ele se tornou criador, então ele se tornou um pai. Ele era um pai porque ele criava, ele gerava. Quando ele gerou a nós na terra como a sua semelhança, quando ele gerou Adão como sua imagem e semelhança, quando ele disse para os anjos: muitos olham aqui, irmãos e irmãs e amigos que estarão assistindo, e que eu gostaria muito que vocês se inscrevessem em meu canal, A Última Chamada ao Povo de Deus. Mais uma vez quero deixar a vocês este convite a vocês. Se inscreve em meu canal. Você estará ajudando, não a mim, você estará ajudando a palavra de Deus se expandir para mais gentes, a conhecer e a oportunidade de viver suas vidas a Deus. Não viver porque estará assistindo ou porque estará se inscrevendo em meu canal, mas porque vai ter a oportunidade de aprender e a examinar a palavra de Deus, porque Jesus pede para nós que nós examinamos elas. Não andamos comendo pela mão do outro, mas que comamos por nossas próprias mãos. Quando nós comer por nossas próprias mãos, examinando, nós entenderemos, porque o Espírito Santo expressamente diz: quem dará créditos às nossas pregações? Então, quando Deus quer se revelar, ele se revela. Não precisa você querer, ou você buscar, ou você correr. É porque Deus se compadece e ele se revela aos seus. Se ele tem se revelado para mim, é porque ele se compadeceu da minha vida. Se ele tem se revelado para você, está se revelando neste momento para você também, meu amigo, minha irmã, meu irmão, é porque ele tem se compadecido da sua vida, da sua alma, e quer revelar sua natureza, quer se revelar quem é
E ele para você. Mas ele quer se revelar não por uma teologia ou por um sistema religioso, porque Deus reivindicou um profeta para liderar, para guiar o povo de Israel à terra prometida. E Deus tem enviado nesses últimos dias um profeta com uma mensagem precursora da segunda vinda de Deus, com a segunda vinda de Cristo à terra. Claro que a palavra de Deus também nos fala que Jesus Cristo não irá descer aqui. Ele virá para arrebatar sua noiva, levar, perdão, irmãos, aqui, levar a sua noiva a Cristo. Levar a sua noiva para o céu. Ele virá levar. E a primeira vinda dele foi para redimir o seu povo, reconciliar novamente seu povo consigo mesmo. E hoje ele está vindo para levar a sua igreja, a sua noiva. Mas uma igreja que ele vai levar, uma igreja pura, santa, sem mancha, sem mácula alguma, branca como a neve, branca como uma lã de uma ovelha. Esta é a igreja, esta é a noiva que Jesus Cristo quer levar. O noivo está à porta para vir levar a sua noiva. Então, meus irmãos, como nós lemos que nós devemos acautelar com os falsos profetas. Um falso você pode identificar pela Bíblia, assim como um verdadeiro você identifica pela palavra de Deus. O verdadeiro ele te leva à palavra de Deus, um verdadeiro profeta. E o falso profeta ele te tira da palavra de Deus. Então, por isso que nós devemos examinar as Escrituras, porque elas é quem testificam de quem? De Jesus. Elas que testificam do Criador. Elas que nos levam até o Criador. Por isso, que eu disse antes, não devemos ficar comendo pela mão dos outros, mas que examinemos a palavra de Deus para que nela contenhamos a nossa vida eterna. Examinar a palavra de Deus, você conhece Deus em sua palavra. Para você ser abençoado, para você ser curado, para você ser liberto, você precisa ler, buscar dentro da palavra de Deus as Escrituras, examinar elas, porque é elas que vão testificar do nosso Salvador, do nosso Criador, ao qual nos criou sua imagem e semelhança. E muitos pensam quando Deus falou no céu, façamos o homem a nossa semelhança, eles querem dizer que ali haveria Jesus, duas pessoas da Santíssima Trindade. Os religiosos olham assim como Deus estava falando com Jesus, façamos o homem a nossa semelhança, falando para Jesus. Mas é uma teologia isso, é uma religião, é um sistema denominacional, é um pensamento humanístico, pensar que Jesus Cristo é a segunda pessoa, pensar que Deus é a segunda pessoa, ou a primeira pessoa. Ali era Deus no céu falando para os anjos que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não disse para Jesus no céu. Jesus, o ser chamado Jesus, o corpo,
carnal, ele estava no pensamento do nosso Criador, assim como eu, assim como você estavam nos pensamentos de Deus a ser criado, a ser colocado aqui na Terra. E você e eu, nós fomos colocados aqui com um propósito. Nós não vemos até aqui, né, caminhar nessa terra somente para sofrer, somente para trabalhar, somente para lavrar. Nós vemos com algum propósito aqui na terra. Mostrar uma diferença de filhos de Deus e filhos do maligno. Porque a Bíblia mesmo fala para nós que há duas sementes plantadas na terra. Aí você pode parar e analisar que há duas sementes. E se há duas sementes na terra, você pode ver comigo na palavra de Deus nesse exato momento. Eu quero não deixar na minha palavra, porque a palavra de Deus, ela nos fala para nós. É ela que nós devemos examinar, ela que testifica de Cristo, ela que fala do Criador. Então, olhe comigo aqui, vamos meditar um pouquinho aqui. Mateus 13, para você ver como há duas sementes na terra. Há a semente híbrida na terra. Nós vamos ler aqui. Creio eu que nós podemos ler até todo esse versículo aqui, né? Ou vamos ler do 24 para nós não ficar muito extenso, para o vídeo também não ficar muito extenso. Vamos ler do 24 aqui, 13 e 24, diz assim: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente ao seu campo. Então, Deus está comparando aqui uma parábola do homem, né? Uma parábola do homem que semeia uma semente no campo. O que você está semeando hoje? Né? É o que nós vamos colher, aquilo que nós semeamos. Então você olha aqui, diz assim então, mas dormindo os homens o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Aqui está falando, meus irmãos, que quando Deus criou este universo, antes de houver criado Adão e Eva no Jardim do Éden, saiba que ali já mesmo existia a semente caída, uma semente maligna. Porque se você ler Gênesis, já dizia que havia uma árvore que não era para eles comer, que era da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Então aí você pode ver que já existia ali no jardim uma semente que o homem não deveria sequer tocar, comer, tocar. E se você for analisar essa ciência do bem e do mal, este fruto que não era para eles comer,
não fruta como o sistema religioso olha e vê como fruta, e não fruto. A Bíblia diz fruto, não fruta. O religioso vê como uma maçã, que era uma maçã que eles comeram, que Eva comeu e deu para Adão comer. Quantas maçãs, quantas frutas já comemos e não foi isso que eles comeram no Jardim do Éden. O que eles comeram ali, a Bíblia claramente não fala isso, não relata especificamente essa palavra que eu vou falar. Ela fala fruto, né? Mas o fruto que matou Adão e matou Eva, separou Adão e Eva de Deus, foi o sexo. Quando Eva teve relação com a serpente, que não era uma serpente como hoje muitos olham a serpente se rastejando no chão. Não era. Nome serpente porque ela era astuta, porque ela era maligna. Era uma semente maligna que estava plantada no jardim. Então aí você vê que a semente maligna já existia ali. Por isso Deus, como sabia, disse para Adão e Eva que eles podiam comer de todas as árvores, menos da ciência do bem e do mal. Que eles não comessem dessa árvore, porque o dia que tocasse ou comesse, eles morreriam. Então aí você vê que eles não deveriam. Hoje, por que que hoje o homem é caído, o homem é fracassado, separado de Deus, vive no pecado? E por isso que nós necessitamos de nascer de novo. Necessitamos ter um nascimento novamente. Não um nascimento voltar ao nosso ventre de nossa mãe, mas um nascimento voltar à originalidade, voltar da onde viemos, ser nascido de novo, morrer a velho e nascer um novo homem, uma nova mulher. E o que nos dá um novo nascimento? Há um reconhecimento e um reconhecimento, um relacionamento com Deus, tendo Deus em nossas vidas, ter um contato com o sobrenatural, é nós entregando a nossa vida gerada, que Deus tem gerado, criado nós, voltar para o nosso Pai Criador, tomando sobre nós o todo-poderoso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, entregando nossas vidas a Deus, entregando nossas vidas ao Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se você for olhar mais para diante aqui, eu quero ser extenso, né? Não quero ir longe, para nem o vídeo não ficar muito longo, né? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Que fareis, pois que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: Não para que
Ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o ao molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Então há duas sementes. A semente joio e a semente trigo crescendo junto hoje. Então, por isso que aqui, onde nós lemos, Mateus 7, diz assim, no versículo 21, como nós lemos também sobre os frutos, né? Mas vamos ler do 21 aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do Pai que está no céu. Qual é a vontade, o que você está plantando na terra e qual é a vontade que você está fazendo? É a vontade perfeita ou a vontade permissiva? É a vontade sua ou a vontade da palavra de Deus? Você e eu, nós estamos vivendo a vontade de Deus ou a vontade nossa? Aí que nós devemos olhar e examinar a palavra de Deus e ver no que nós estamos falando, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos plantando. Será que estamos plantando ódio? Será que estamos plantando amor? Ou rancor? Raiva? Lascívia? O que nós estamos plantando? Há um caminho de preparação. E este caminho de preparação é Cristo, esperança da glória. Uma graça não merecida, estendida nesses últimos dias. E tem sido enviada para nós, para nos arrependermos e sermos perdoados, redimidos, através do nome do Senhor Jesus Cristo. O único nome que tem todo o poder, que perdoa e que redime o homem, a mulher e todos aqueles a quanto Deus nosso Senhor chamar. Ele está te chamando, meu irmão, minha irmã, a um arrependimento, a um conhecimento, a um reconhecimento que você carece e necessita de Deus. Deus está se revelando para ti, para que você se arrependa, para que você se redima diante desse Cordeiro, se lave, purifique sua vida e comece a semear amor, paciência, temperança, longanimidade, bondade, mansidão, praticando aquilo e fazendo tudo pela vontade perfeita de Deus. É o que Deus quer que nós façamos pela vontade dele. Praticamos aquilo que ele tem nos revelado. Quando Jesus caminhou sobre a face da terra, ele não veio criando ou praticando alguma coisa que ele queria fazer. Ele veio praticando simplesmente a vontade do Pai. E quem era esse Pai? Era o Espírito Santo. O Pai de Jesus era o Espírito Santo. E este Espírito Santo habitava em Cristo, habitava no Senhor Jesus. Então este Espírito Santo quer habitar em nós, para que nós praticamos e vivamos aquilo que o Espírito quer que nós façamos. Jesus mesmo claramente diz em sua palavra que ele não fazia nada a não ser que o Pai o mostrasse. Então Jesus claramente ele fazia tudo conforme Deus dissesse ou mostrasse para ele fazer. Eu nesse momento, com este vídeo, eu não venho a você falar coisas que eu queira falar. Simplesmente aquilo que o Pai, que o Espírito Santo coloca em meu coração ali falar. Arrependa-te dos teus pecados
e seja lavado, batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Não no nome de Trindade, de primeira ou segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas que seja no nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que perdoa e redime o homem de todo pecado. E para isso eu tenho escrituras, irmãos, escritura para não deixarem minhas palavras. Leiamos Lucas. Vamos ler Lucas juntamente comigo? Se você quer salvação, quer ser abençoado, a palavra de Deus é o que vai te abençoar e te dar o direito de salvação. Vamos ler Lucas 24. Você que tem a Bíblia em seu lar, abra sua Bíblia lá em Lucas 24, 43 em diante, vamos ler. Ou vamos ler desde o 36. Ler desde o 36 para nós podermos meditar no que Jesus Cristo está falando aqui. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis turbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo, apalpai-me, e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Jesus mostrando que ele era o mesmo que tinha ido à sepultura e tinha ressuscitado. Então vamos. E então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas palavras que eu vos disse. Estais ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Então abriu seus entendimentos para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então começou lá em Jerusalém, começasse lá por Jerusalém, a remissão e o perdão de pecados. E em qual nome? Em seu nome, em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que fossem as pessoas perdoadas e redimidas os pecados delas. Não há outro nome sequer que pode perdoar pecado a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, o sistema religioso, ele vem e diz que tem que batizar as almas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, a qual nome Pai não é nome Filho não é nome, e Espírito muito menos. O espírito da rebeldia, que é o diabo, ele também é espírito.
e não é um nome. Então, assim como você tem um nome, assim como eu tenho um nome, Deus também tem o seu nome. Por que eu digo isso, meus irmãos? Se você abrir a sua Bíblia em São João, se você abrir sua Bíblia em São João aqui, ó, no capítulo 5, no verso 43, diz assim, ó, São João, capítulo 5, vou repetir novamente, São João, capítulo 5, versículo 43, diz assim, ó, E eu vim em nome de meu Pai, me aceitais? Se outro vier em seu próprio nome, este aceitais? Então Jesus falando aqui que ele veio em nome do Pai e não aceitaram. E qual é o nome desse Pai? Que era Espírito Santo? Não, é Jesus em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele veio em nome, manifestando o nome. Tem escrituras falando a base sobre isso. Então eu lhe peço, meus irmãos, o tempo já tem sido esgotado aqui, que Deus possa continuar abençoando vocês e que assim for, vou estar fazendo mais vídeos, lançando neste meu canal e novamente peço a vocês, se inscrevam em meu canal. Que Deus continue ricamente abençoando a cada um de vocês. Venham se inscrever no meu canal.